Hoje foi um jogo importante que o torcedor do Palmeiras com certeza esperava essa vitória, não estava imaginando nenhum resultado diferente. Mas eu percebo uma descrença, conversando assim, Twitter, conversando aqui em São Paulo com torcedores, uma descrença no potencial desse elenco para continuar assim na temporada seguinte. E eu acho que a sequência agora ela vai falar muito sobre isso. O Abel, com tempo para trabalhar, ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Eu confio muito e gosto muito da maneira como ele trabalha os jogadores e consegue resultados expoentes. Os próximos jogos, quão importantes eles são para, de repente, a torcida, ela está do lado do Palmeiras o tempo todo, mas recuperar essa confiança de que, assim, o que tem aqui dá. O que tem aqui dá para ser campeão esse ano, e eu acho que é esse momento também de iniciar um planejamento para 2023. Não olhar só para agora. Não tocar o que está aqui. Vamos... Galo, Botafogo. Vai jogar, vai buscar. Pode até no meio do caminho perder um ponto aqui, outro lá, porque os que estão atrás vão perder também. É um campeonato muito disputado, muito competitivo. Vai provavelmente ser campeão brasileiro, mas já tem que começar a pensar. Tem que começar a pensar o funcionamento de equipe, porque a maneira de jogar do Palmeiras hoje passa muito pelo Scarpa, como passa muito pelo Dudu, como passa muito pelo Rony, como passou por muito tempo pelo Veiga. E o Palmeiras, ele não à toa foi eliminado de 2 competições paralelas, porque ele não conseguiu atingir o máximo do seu desempenho nos momentos decisivos dessas competições. Foi sim, e eu concordo com o Palmeiras, que sim, teve erro de arbitragem que prejudicou o Palmeiras nas 2 competições, no meu ponto de vista. Só que os erros são pontuais e os jogos tiveram mais tempo. E nesse tempo ele perdeu a vaga por isso, né? Não foram determinantes, não foi só isso. Não, acho que especialmente no jogo de São Paulo foi muito importante. Mas, assim, teve mais jogo. E nesse mais jogo ele não conseguiu alcançar. Porque às vezes tem um erro contra você da arbitragem e você supera esse erro e consegue passar. Então, acho que se tem uma percepção de que está o suficiente para ganhar um brasileiro, só que esse Palmeiras dos últimos anos criou na torcida, em todos nós, na mídia, no futebol brasileiro, a imagem de um time vencedor ou que está disputando todos os títulos. Ano passado ganhou 2 competições, está sempre ali, buscando, tentando, e eu acho que para 2023 é preciso algo mais. E talvez esse algo mais passe até pelo Abel, com a capacidade dele de redesenhar um pouco a maneira de jogar da equipe. Ele já variou bastante para esse ano. Ele já variou bastante para esse ano. Porque o Palmeiras, e esse ano, ao longo do meio do ano, é muito melhor dos anos anteriores. Eu também acho. Do que os anos anteriores. Palmeiras com bola esse ano. Mas talvez ele precise voltar a algumas ideias que ele tinha em anos anteriores ao perder um Scarpa. Não entendo. Por isso que eu falei, já girou sem este jogador. Sim. E talvez a mudança, o novo desenho para 2023 não passe tanto pelo transcorrer de 2022. Sim. Aí eu acho que isso. E aí você vai ver como é que você vai encaixar um Hendrick, como é que você vai ter uma reposição, não que seja a altura, acho muito difícil a altura do Scarpa no futebol brasileiro, então vai demandar um grande investimento fora. Como é que vai ser isso tudo? Só que eu acho que esse Palmeiras já girou. Eu acho que ele não conseguiria girar como 2022 sem o Scarpa, se você tivesse que repetir modelo. Repetir modelo sem essa peça fundamental não tem como. Ou você repõe a altura ou você dá uns passinhos para trás, como o Eugênio falou. Vocês estão falando de lá na frente, né, de 2023. Eu estou pensando aqui, porque porque assim, o torcedor ele é imediatista. Ele quer ver o time dele ser campeão brasileiro. Acho que isso não é negociável agora, já que caiu das outras 2 competições. E justamente por ter caído dessas 2 competições, é a hora que o torcedor está esperando assim, eu quero ver futebol bonito no próximo jogo. Já descansou, já conseguiu hoje o placar, então no próximo jogo eu quero aquele Palmeiras de volta, sabe? Então, mas é difícil pro Abel com esse discurso. São 12, eram 13, agora 12 finais. E escutando os jogadores do Palmeiras falando sobre competições e principalmente a Libertadores, é incrível como todos, é praticamente unânime, ressaltam como o Abel mobiliza para esses jogos, como ele trabalha para jogo grande. Então, o treino é diferente, o dia a dia, a semana que antecede um jogo de mata-mata da Libertadores tem uma aura especial. Você fazer isso com regularidade, ainda mais num campeonato de pontos corridos, é muito mais complicado numa competição de mata-mata, numa competição de tiro curto como a Libertadores. Então,
Agora o desafio para o Abel é esse, como ele vira a chave, como ele consegue mobilizar de fato e aí não dá para usar a mesma preleção, não dá para usar o mesmo modelo de treino, não dá para usar nem mesmo a rotação, porque você precisa, semana a semana. Então, para mim, é a questão de ambiente. E isso é um desafio, de fato, para o Abel, que não conseguiu nos campeonatos anteriores, não porque não quis, mas porque teve frentes muito viáveis, principalmente na Libertadores, foi bicampeão e o brasileiro acabou ficando em segundo plano. Agora, é o único tiro que ele tem. E para conseguir transformar essas 12 finais em jogos realmente que envolvem mobilização, ele precisaria ter mais jogadores. E a gente do banco entrando e pedindo passagem. Hoje não há no Palmeiras nenhum. No máximo, com boa vontade, o Gabriel Menino. Para mim, fez bons jogos contra o Atlético Paranaense, já conhece... Ser titular, você diz? Que pudesse ser titular, que colocasse pelo menos uma pulga atrás da orelha. Não há... O único clamor não joga, nunca jogou. Não, é muito mais do que a gente imagina. Nunca foi relacionado. Isso. Hoje, a realidade é, o Palmeiras não tem nenhum reserva que impõe um incômodo, que faça ali o titular olhar e falar, opa, eu tenho que dar mais. Mude o jogo, né? Não, e esse é um problema. Quando a gente fala de um time que está disputando título brasileiro, de um elenco vencedor como esse do Palmeiras, você precisa ter mais gente no grupo, uma concorrência melhor. No Flamengo, por exemplo, a gente já consegue enxergar. O Vidal acabou de chegar... Acho que o limite que o Eugênio cita lá no início do programa, acho que é um pouco disso. É o limite, é aí. É o que está. Não conseguiu trazer mais gente de fora. A falta do Veiga bate nesse limite também agora, então? Estoura um pouco mais, né? Porque o Tabata... Ele está se adaptando. O Tabata a gente está vendo. Pode chegar, o mais recente. Se ele consegue 45 minutos por dentro, se ele consegue ajudar por fora, como o Breler disse, eu concordo, me parece ser mais confortável ali aberto. A gente está vendo onde ele pode encaixar ainda, mas não dá para virar e falar, não tem o Veiga, mas tem o Tabata. Esse papo não existe. Pedro, a sorte do Palmeiras é que o Veiga, depois da primeira lesão, não vinha no seu melhor momento e já era um Palmeiras que dependia, como o Eugênio falou, mais do Rony, mais de Scarpa. E talvez não viesse no melhor momento justamente por causa da tentativa conservadora de tratamento da lesão, que não foi 100% curada, né? Acho que isso explica. A cirurgia agora explica. Também pode ter uma correlação. E o problema dele, o novo, foi no tornozelo, ele teve um problema muscular. Mas, quando você precisa do jogador, e no caso do Veiga, ele é o cara que você não tem um reserva à altura, não tem ninguém pedindo passagem, vale o risco de apressar, tentar uma volta, mas ele vai fazer falta justamente, não porque estava arrebentando, estava brilhando, não é o artilheiro do time na temporada, mas no recorte recente não vinha fazendo a diferença, mas faz falta pelo fato de o Palmeiras não ter reservas, a gente não está pedindo reservas à altura, mas reservas que pelo menos estejam num nível para serem titular, e isso não está acontecendo. É porque a gente olha agora o elenco e, assim, claro, o cobertor já está curto, né? O elenco já não tem tantas peças assim. Dá pra lidar com mais alguma coisa que não esteja prevista? Porque é isso, você não tem o Veiga. Aí o Scarpa pode fazer ali a função e faz muito bem. É o que você tem agora, do Rony, né? Se por acaso uma negociação eventual com o Rony caminhar, não tem como lidar, não. Então, na verdade, não é o campo, né? É o entorno do campo que é mais prejudicial ao Palmeiras nesse momento. Sim, o campo está resolvido. Porque agora o Palmeiras vai ter, como o Pedro já trouxe aí o calendário dele, um calendário tranquilo. Olha aqui, tem, ó. Dia 18, Santos. Depois, dia 28, o Atlético Mineiro. Dia 3, aí tem joguinho no meio. Botafogo, dia 6, Curitiba. Mas, assim, tem agora 2 semanas livres. Isso dá uma tranquilidade para todo mundo que está ali. Para o técnico, para os jogadores. Eles podem respirar, eles podem viver um pouco. Porque quando você tem competições paralelas o tempo inteiro, o cara não vive, né? Eles podem o cara treinar, joga, descansa, treinar. Podem treinar. Isso tudo dá uma perspectiva muito positiva para o Palmeiras. Então, com calma. Agora, vou voltar numa outra tecla aqui. Que foi dito que o Palmeiras não negociaria jogador. Entendo que tenha tido um problema extracampo do Verón, mas ele hoje faz falta. Faz falta. Até o Patrick de Paula faz falta. O Patrick de Paula, que não está jogando no Botafogo, mas aquele Patrick do ano passado faz falta. Do Palmeiras poderia ajudar nesse contexto em que há
escassez, em que o Atuesta não entrega, e não entrega, acredito que está até na conta do que o Palmeiras projetou para o Atuesta. O Atuesta é dessas que ele está ali, o Palmeiras espera no máximo no ano que vem, já primeira temporada no futebol brasileiro, mas o Abel, repito, tem sentido falta de um elenco um pouco maior. Não é nem de olhar ali e ter uma fartura como tem o Atlético, como tem o Flamengo, mas de ter jogadores mais ativos e que passem mais confiança. Hoje os reservas do Palmeiras não passam confiança nem mesmo pro torcedor. O torcedor olha e fala, pô, tá entrando Breno Lopes, Rafael Navarro, esses caras não vão mudar a situação do time. Vamos ver se o Abel fala disso? Vamos